Fala aí, meu caro estudante! Está preparado aí para mais uma aula de física do nosso canal, o Matemática para o Vestibular? O nosso canal também tem aulas de física voltadas para o vestibular. E a nossa aula é sobre as leis de Newton e o movimento de queda livre. Então eu trouxe aqui uma primeira questão que diz assim: desprezando-se os atritos, determine a aceleração do bloco A e a tração no fio que liga o bloco A ao bloco B. Então, vem comigo aí para mais uma aula de física do nosso canal, o Matemática para o Vestibular. Olha, a primeira coisa, nós vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante que age no conjunto é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. A força resultante aqui foi dada que é 24. E o somatório das massas, basta fazermos 2 mais 3. Então, isso daí vai dar 24 igual a 5A. E aí, para eu encontrar agora o A, basta eu dividir 24 por 5. Como é que faz conta de dividir por 5, professor? Basta você pegar o número que está dividindo por 5 e multiplicar ele por 2. Depois que você fizer isso, é só contar uma casa decimal. Então, a aceleração ela deu 4,8 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida da aceleração. O segundo problema, ou melhor, a segunda pergunta do problema é sobre a tração que existe nesse fio que está aqui no desenho. Existem duas formas de encontrarmos a tração do fio. A primeira seria isolar o bloco A e verificar o que está acontecendo no bloco A. E a segunda, vamos apagar aqui essa continha, a segunda é isolarmos o bloco B e vermos o que acontece no bloco B. Olha, no bloco A só existe uma força que está atuando no bloco A. É a própria atração do fio que está puxando o A para cá. Já no bloco B, existem duas forças atuando. A força F, que puxa ele para cá, ou melhor, puxa todo o sistema, para cá, e a força de tração que vai puxá-lo para o lado oposto, esse lado aqui. Olha, se eu isolar o bloco B ou se eu isolar o bloco A, o resultado que eu vou encontrar vai ser o mesmo. Então, para mim, é muito mais interessante eu trabalhar apenas com o bloco A, que só existe uma força atuando nele, do que eu trabalhar com o bloco B, que existem duas forças atuando nele. Então, eu vou usar o bloco A, tá? Vou trabalhar aqui com a segunda lei de Newton novamente, força resultante igual a massa vezes A. Só que agora, tudo que eu estou me referindo aqui é em relação ao bloco A. Então, a resultante aqui é do bloco A. A massa também vai ser do bloco A. Qual é a resultante das forças que agem no bloco A? Olha, no bloco A, nós só temos uma força atuando, que é a própria atração do fio. Então, a resultante das forças no bloco A é a própria atração que eu quero encontrar. Então, a atração vai ser a massa de A, que é 2, vezes a aceleração, que é 4,8, logo, a minha atração é 9,6 newtons. Esse é o resultado encontrado aí para a atração.
Aí, olha só, não desliga do canal não, continua aí que tem mais alguma coisinha de surpresa para você, tá? É um intervalo rapidinho só para a gente beber uma água. Vem comigo e não perde o foco, hein? Nossa segunda questão vem dizendo assim: dois corpos A e B, de massas respectivamente iguais a 6 kg e 9 kg, estão apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Uma força horizontal F de 60 N constante é aplicada no bloco A. A força que A aplica em B tem intensidade dada em newtons D. Então vamos lá, vamos começar aplicando aqui a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante que age no sistema é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. A força resultante aqui é a força que empurra os dois blocos, ou seja, a força F de 60 newtons. O somatório das massas seria somar 6 mais 9 vezes a aceleração. Então, isso aí vai dar 60 igual a 15A. Então, basta agora eu dividir o 60 pelo 15, que eu vou encontrar como resposta 4 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da nossa aceleração. Agora, para eu encontrar a força que A aplica no B, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso isolar o bloco A, vou colocar aqui o bloco A, e aí eu vou analisar o que está acontecendo no bloco A, ou eu posso isolar o bloco B e analisar o que acontece no bloco B. Então vamos lá. No bloco A, existem duas forças que agem nele. A primeira é a própria força F, que vai empurrar o A para frente. Tá? E de acordo com o princípio de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, existe a força que o B vai fazer no A, empurrando ele no sentido contrário, que nós vamos chamá-la de FBA. Tá? Então, existem duas forças que agem no bloco A. Já no bloco B, só existe uma força que age no bloco B, que é a própria força que o A vai fazer nele, que eu vou chamá-la de FAB. Porque do lado de cá, ó, não tem nada. Tranquilo? Olha, se eu utilizar o bloco A ou se eu utilizar o bloco B, eu vou encontrar o mesmo resultado. Então, eu vou usar o bloco B, tá? Então, vou fazer aqui, ó, força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Como eu isolei o bloco B, então essa força resultante aqui, ó, é do bloco B. Essa massa também é do bloco B, tá? E aí, a resultante das forças que agem no bloco B. Só existe uma, que é a própria força que o A exerce no B. Vai ser igual a massa de B, que vale quanto a massa de B? 9, vezes a aceleração. A aceleração vale quanto? 4. Então, fazendo 9 vezes 4, a força que A exerce no B corresponde a 36 newtons. Tranquilo? Essa é a resposta que nós estávamos procurando. Ó, vou dar um tempinho para você beber uma aguinha e aí quando você voltar, a gente faz o queda livre. Tranquilo? Então, vem comigo aí e não perde o foco. A terceira questão da nossa aula agora é sobre queda livre, que diz assim: um corpo é lançado verticalmente para cima a partir do solo com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo.
Considere que a aceleração do corpo é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, adotando a origem do eixo de referência no solo e orientando a trajetória para cima, determine a altura máxima atingida pelo corpo. Então vamos lá. Como a altura, ou melhor, como a trajetória ela está orientada para cima, então a nossa gravidade ela vai ser negativa, vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a gravidade ela sempre age de cima para baixo. Então, nesse caso aqui, a gravidade ela está no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Então, quando a trajetória ela está orientada para cima, nós entendemos que a orientação positiva da trajetória é para cima. Quando a trajetória está orientada para baixo, entendemos que a orientação positiva da trajetória é para baixo. A gravidade terrestre, ela age sempre de cima para baixo. Ela sempre age nesse sentido aqui. Então, se a orientação da trajetória está para cima, a gravidade ela é negativa. Se a orientação da trajetória for para baixo, a gravidade nesse caso é positiva, porque ela aí fica no mesmo sentido da trajetória. Tranquilo? Então, ele quer determinar, nesse caso aí, a altura máxima atingida pelo corpo que foi lançado. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso descobrir qual foi o tempo gasto para subir. Então, para isso, eu vou usar a fórmula da velocidade. V igual a V0 mais GT. Aí, como nós vimos em nossas aulas, todas as vezes que o corpo sobe, quando ele atinge a máxima altura que ele pode atingir, o corpo ele dá uma pequena paradinha e começa a cair. E aí eu expliquei que, por que ele dá essa pequena paradinha e cai? Porque quando o corpo atinge a sua altura máxima, é porque a sua velocidade final vale 0. Então, nesse caso aqui, esse V é igual a 0. O V0, que é a velocidade inicial, foi dada no problema, que vale 20. A gravidade, nesse caso, é menos 10. E aí, agora sim, temos como encontrar o tempo de subida. Aí, para nós encontrarmos o tempo de subida, basta agora passarmos esse menos 10t para cá, ele vem positivo, igual a 20. E aí, 0 dos dois lados da equação. Poxa, cancela esse 0. Logo, cancelando esse 0, o tempo de subida vai ser igual a 2 segundos. Para eu encontrar agora a altura máxima atingida, basta eu colocar aqui a fórmula da altura, tá? Para nós chegarmos na altura máxima. Então, vamos lá. H igual a H0 mais V0t mais GT ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula da altura. Olha, o corpo ele é lançado. Significa que ele estava parado. Então, aqui é 0. A altura inicial é 0. A velocidade inicial foi dada que é 20. E o tempo foi dado que vale 2. Foi dado não, né? Nós encontramos o tempo. O tempo vale 2. Vamos colocar aqui um 2 bonitinho. Tá? 2. E aí, a gravidade, nós sabemos que é menos 10 vezes o t ao quadrado. Quem vai ser o t? 2, né? O t vale 2. E aí, tudo isso dividido por 2. 20 vezes 2, 40.
Menos 10 dividido por 2 dá menos 5, vezes 2 ao quadrado, 4. Então, isso daqui vai dar 40 menos 20, que é igual a 20 metros. Esse é o valor da altura máxima atingida por esse corpo. Tranquilo? Então, fica ligado aí que nós temos a saideira para você. Vem comigo! Então, vamos aí para a nossa última questão da aula, que diz assim o seu enunciado. Uma laranja é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial V0 igual a 10 metros por segundo. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Calcule o tempo que essa laranja demora para chegar ao solo novamente. Então, vamos colocar aqui o desenho que é igual ao desenho da questão anterior, tá? A orientação está para cima. Vamos fazer aqui de novo. A orientação está para cima. E a laranja, ela também vai ser arremessada para cima com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Então, olha só, vamos lá. Para encontrar o tempo, basta eu aplicar aqui a fórmula V igual a V0 mais GT. Como vimos no problema anterior, quando essa laranja ela atingir a altura máxima que ela pode atingir, a sua velocidade final é 0. A sua inicial é 10. Como a trajetória está orientada para cima, então a gravidade é negativa, é menos 10. E aí passa agora esse menos 10t para cá, ele vem positivo. Aí nós vemos que tem 0 dos dois lados, é só cortar. O tempo de subida é igual a 1 segundo. Olha, o tempo de subida, tá? O tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida. Então, para ela voltar ao solo, ela vai gastar mais 1 segundo. Significa que o tempo total vai ser igual a 1 mais 1, ou seja, 2 segundos. Esse é o tempo que a laranja leva para retornar ao solo. Tranquilo? Então, ó, ficou aqui mais uma aula de física do nosso canal, o Matemática para o Vestibular. Se você tiver aí interessado em aprofundar ainda mais os teus estudos, tem um link aqui abaixo desse vídeo que basta você dar um clique nele aí para você conhecer o nosso curso intensivo de matemática. Inscreva-se também no nosso canal para que você possa sempre estar por dentro aí das nossas novidades, tá? E dá aquele joinha maneiro aí no vídeo, compartilha esse vídeo aí também com seus amigos aí para dar aquela moral aí esperta para o nosso canal, tá? Acione aí o sininho, que aí sempre que eu colocar algo novo aqui, você já vai ser notificado. Fique com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, fui!